Apocalipse. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Comentário do 20º capítulo do livro de Apocalipse. Aqui temos um relato da prisão de Satanás por 1000 anos, os versículos 1 a 3, do reinado dos santos com Cristo no mesmo período, nos versos 4 a 6, da perda de Satanás e do conflito da igreja com Gog e Magog, nos versos 7 a 10, e o dia do julgamento, nos versos 11 a 15. A prisão de Satanás. O poder de Satanás foi quebrado, em parte,
pela criação do reino do Evangelho no mundo, e foi reduzido ainda mais quando o Império Romano se tornou cristão. Foi ainda mais quebrado pela queda de Babilônia, mas ainda assim essa serpente tinha muitas cabeças, e quando uma é ferida, outra tem vida restante nela. Aqui temos mais uma limitação e diminuição do seu poder. Observe, a quem esta obra de amarrar Satanás está comprometida, a um anjo do céu. É muito provável que esse anjo não seja outro senão o Senhor Jesus Cristo. A descrição dele dificilmente concorda com outra. Ele é quem tem poder para amarrar o homem. Forte, armado, é o diabo, expulsá-lo e despojá-lo dos seus bens, e portanto deve ser mais forte que ele. Os meios que ele utiliza nesta obra: ele tem uma corrente e uma chave, uma grande corrente para prender Satanás e a chave da prisão na qual ele deveria ser confinado. Nunca falta a Cristo poderes e instrumentos adequados para quebrar o poder do diabo, pois ele tem os poderes do céu e as chaves do inferno em suas mãos. A execução desta obra nos versos 2 e 3. Ele amarrou o dragão, a velha serpente, que é o diabo e Satanás. Nem a força do dragão, nem a sutileza da serpente foram suficientes para resgatá-lo das mãos de Cristo. Ele amarrou e manteve o controle, e o lançou no poço do abismo, derrubou-o com força e com uma vingança justa em seu próprio lugar e prisão, de onde ele havia sido autorizado a sair para perturbar as igrejas e enganar as nações. Agora ele é levado de volta àquela prisão e é ali acorrentado. Ele é aprisionado e um selo é posto sobre ele. Cristo fecha e ninguém pode abrir. Ele fecha por seu poder, sela por sua autoridade e seu poder com as suas mãos poderosas. Vai fechando a fechadura e sela, e nem os próprios demônios podem abrir. Temos o prazo desse confinamento de Satanás, 1000 anos, após os quais ele será solto novamente por um curto período de tempo. A igreja deveria ter um tempo considerável de paz e prosperidade, mas todas as suas provações ainda não haviam terminado. Temos um relato do reinado dos santos pelo mesmo espaço de tempo em que Satanás continuou preso nos versos 4 a 6. E aqui observe, quem foram aqueles que receberam tal honra? Aqueles que sofreram por Cristo, e todos os que fielmente aderiram a ele, não receberam a marca da besta nem adorando sua imagem. Todos que se mantiveram afastados da idolatria pagã e do mundanismo. A honra concedida a eles. Eles foram ressuscitados dentre os mortos, restaurados à vida. Tronos e poder de julgamento lhes foram dados, e eles possuíam grande honra e autoridade. Eles reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqueles que sofrem com Cristo reinarão com Cristo. Eles reinarão com Ele em seu reino espiritual e celestial, em uma conformidade gloriosa com Ele, em sabedoria, retidão e santidade, além do que era conhecido antes no mundo. Isso é chamado de primeira ressurreição, com a qual somente aqueles que serviram a Cristo e sofreram por Ele serão favorecidos. Quanto aos iníquos, eles não serão ressuscitados e restaurados ao seu poder até que Satanás seja libertado. A felicidade desses servos de Deus é declarada: eles são abençoados e santos. Ninguém pode ser abençoado, exceto aqueles que são santos, e todos os santos serão abençoados. Estes foram santos como uma espécie de primícias para Deus, nessa ressurreição espiritual, e como tal abençoados por Ele. Eles estão protegidos do poder da segunda morte. Sabemos algo do que é a primeira morte, e é horrível, mas não sabemos o que é essa segunda morte. Deve ser muito mais terrível. É a morte da alma, separação eterna de Deus.
Senhor, conceda que talvez nunca saibamos, e que seja isso por experiência. Aqueles que tiveram a experiência de uma ressurreição espiritual são salvos do poder da segunda morte. O relato do retorno dos problemas da igreja, outro conflito poderoso, muito agudo, mas curto e decisivo, é apontado. Observe, as restrições impostas por um longo tempo a Satanás são finalmente retiradas. Enquanto este mundo durar, o poder de Satanás nele não será totalmente destruído. Pode ser limitado e diminuído, mas ele ainda terá algo a fazer para a perturbação do povo de Deus. Assim que Satanás é solto, ele cai em sua antiga obra, enganando as nações e assim as incitando a fazer uma guerra com os santos e servos de Deus, o que eles nunca fariam se ele não os tivesse enganado. Eles são enganados tanto quanto a causa que se envolveram. Acredito que é uma boa causa quando é realmente muito ruim. E quanto à questão, esperam ter sucesso, mas certamente eles perderão. Seus últimos esforços parecem ser os maiores. O poder agora permitido a ele parece ser mais ilimitado do que antes. Ele agora tinha a liberdade de reunir seus voluntários em todos os 4 quadrantes da terra e levantou um poderoso exército, cujo número era como a areia do mar. Temos os nomes dos principais comandantes neste exército, sob o dragão, Gog e Magog. Não precisamos ser muito curiosos quanto ao significado de poderes específicos por seus nomes, já que o exército estava reunido em todas as partes do mundo. Esses homens são encontrados em outras partes das Escrituras. Magog, que lemos em Gênesis 10:2, ele era um dos filhos de Jafé e povoou a região chamada Síria, da qual seus descendentes se espalharam por muitas outras partes. De Gog e Magog, juntos, apenas lemos em Ezequiel 38:2, uma profecia da qual esta em Apocalipse empresta muitas de suas imagens, sem todavia se referir ao mesmo evento citado na profecia de Ezequiel, pois este de Apocalipse é depois de passado o milênio, e o de Ezequiel a batalha, que antecederá a do Armagedon, que precipitará a segunda vinda de Jesus. Temos a marcha e a disposição militar deste exército formidável. Eles subiram na largura da terra e cercaram o acampamento dos santos ao redor e a cidade amada, ou seja, a Jerusalém espiritual, em que se alojam os mais preciosos interesses do povo de Deus, e, portanto, é para eles uma cidade amada. O exército dos santos é descrito como retirado da cidade e colocado sob os muros dela, para defendê-la. Eles estavam acampados em Jerusalém, mas o exército do inimigo era tão superior ao da igreja que eles os cercavam em sua cidade. Você tem um relato da batalha e da questão desta guerra. Fogo desceu de Deus do céu e devorou o inimigo. Assim também acredita a reunião de Gog e Magog em Ezequiel 38:22. Choverei sobre eles, sobre seus bandos, uma chuva que transborda e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Deus, de maneira extraordinária e imediata, travaria esta última e decisiva batalha por seu povo, para que a vitória fosse completa e a glória redundasse para si mesmo. A destruição e a punição do grande inimigo, o diabo. Ele agora é lançado no inferno com seus 2 grandes oficiais, a besta e o falso profeta, tirania e idolatria, e isso não por um período de tempo, mas para ser lá atormentado noite e dia, para todo sempre. Como poderia se supor que depois de 1000 anos de um reino de justiça, de Jesus com os santos na terra, tantos se dispusessem a fazer guerra contra ele,
sob o comando do diabo. Por isso, importa que Satanás seja solto depois dos 1000 anos, para que seja revelado o que estes ímpios contidos tinham realmente em seus corações, o desejo de sacudir o jugo da obediência a Jesus para fazer a própria vontade pecaminosa deles, tal como sucede em toda a história da humanidade desde que Adão pecou. Por isso, o grande juízo universal do trono branco de Deus é adiado até depois de passados os 1000 anos. Este será um grande dia em que tudo aparecerá diante do tribunal de Cristo. O Senhor nos ajude a acreditar firmemente nesta doutrina do julgamento vindouro. É uma doutrina que fez Félix tremer. Aqui temos uma descrição dele, onde contemplamos o trono e o tribunal de julgamento, grande e brancos, muito glorioso e perfeitamente justo. O trono da iniquidade estabelece a maldade por lei e subornos, não tem comunhão com esse trono e tribunal justos de Deus. A aparência do juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, que então apresenta tanta majestade e terror, que a terra e o céu fogem do seu rosto, não há lugar para eles. Há uma dissolução de todo o quadro da natureza, como se afirma em 2 Pedro 3,10. As pessoas a serem julgadas são citadas no verso 12. Os mortos, pequenos e grandes, isto é, jovens e velhos, baixos e altos, pobres e ricos, não apenas aqueles que são encontrados vivos na vinda de Cristo, mas todos os que morreram antes. A sepultura entregará os corpos dos homens, o inferno entregará as almas dos ímpios, o mar entregará os muitos que pareciam estar perdidos nele. A regra do julgamento foi estabelecida. Os livros foram abertos. Que livros? Os livros da onisciência de Deus, que são maiores que nossas consciências e conhecem todas as coisas. É um livro de lembranças com ele, tanto para o bem quanto para o mal. E o livro da consciência do pecador, que, embora anteriormente secreto, será agora aberto. E outro livro será aberto, o livro das Escrituras, do livro de estatutos do céu, a regra da vida. Este livro é aberto, como contendo a lei, a pedra de toque, pela qual os corações e a vida dos homens devem ser provados. Este livro determina a questão do direito. Os outros livros evidenciam questões de fato. A causa a ser julgada. Isto é o que? As obras dos homens, o que eles fizeram, e se é bom ou mal. Pelas suas obras os homens serão justificados ou condenados, pois embora Deus conheça seu estado caído, ele, através de seus princípios, olha principalmente para eles, e ainda assim, sendo para provar a anjos e homens como Deus justo, ele provará seus princípios por suas práticas, e assim será justificado quando ele falar e julgar. A questão do julgamento. E isso estará de acordo com a evidência do fato e a regra de julgamento. Todos aqueles que fizeram um pacto com a morte e um acordo com o inferno serão então condenados com seus confederados infernais, lançados com eles no lago de fogo, como se não tivessem direito à vida eterna, de acordo com as regras de vida estabelecidas nas Escrituras. Mas aqueles cujos nomes estão escritos nesse livro, isto é, aqueles que são justificados e absolvidos pelo Evangelho, serão justificados e absolvidos pelo juiz e entrarão na vida eterna, não tendo mais nada a temer da morte ou do inferno. E homens perversos, pois estes serão todos destruídos juntamente. Que seja a nossa grande preocupação, ver como estamos com nossas Bíblias, se elas nos justificam ou nos condenam agora, pois o juiz de todos procederá por esta regra. Cristo julgará os segredos de todos os homens de acordo com o Evangelho.
Bem-aventurados os que ordenaram e declararam a sua causa de acordo com o Evangelho, de modo a saber de antemão que serão justificados no grande dia do Senhor. Amém.